Olá, mulheres de gás de todo o Brasil, sejam muito bem-vindas a mais um EP do nosso podcast Energizadas. E hoje com uma energia muito especial, conectando Ceará, Rio Grande do Sul e São Paulo, porque nós somos dessas, né, Dai? Essa mistura dá certo? Eu acho que já deu Já muito deu. certo, né? Tem tudo para brilhar e contagiar todo o Brasil de uma vez só, num podcast só. Aguardem a gente, né? O nosso tema hoje é caminhos e desafios do protagonismo feminino no Gás LP. E até muito além dele, né, gente? Porque tudo que a gente conversa aqui não cabe só no nosso segmento, né? Ele transborda para a presença das mulheres aonde quer que elas queiram estar, né? Então hoje a nossa convidada mais que especial é a Daiane Asman. Ela é executiva e mentora de negócios, mãe solo, treinadora e palestrante. Uma trajetória de mais de 10 anos no mercado do GLP, atuando em diversas funções, estados e projetos. Apaixonada pelo desenvolvimento humano e deu para sentir isso, né, antes de começar o EP, nas nossas conversas aqui nos bastidores. Suas conquistas, suas trajetórias. Há anos atua intermediando produtos e clientes, com experiências em multinacionais, trabalho com estratégias de americanos, japoneses e holandeses e participou de grandes projetos, fusões, incorporações, gerando resultados significativos. Na verdade, ela é uma mulher em constante movimento de aprender e ensinar. Olha que bonito, né? É isso tudo, Dai? Conta aí pra gente. Olha, agora com toda essa introdução deu medo, né? Mas não tem nada aí que não tenha sido vivido, experienciado, participado. Tem algumas coisas que eu gosto de trazer para a construção, né? Quando a gente fala, por exemplo, executiva, mentora, te traz um aspecto da tua carreira que você vai conquistando que não é rápido. Então, de fato, a gente está falando aí de um processo de alguns anos, onde foi sendo construído com todas essas estratégias, com todas essas pessoas, com todas essas culturas. E a gente começou brincando e para mim assim está sendo uma felicidade enorme sentar aqui com você, porque os últimos 3 anos foram vividos no Ceará. Ai, que maravilhosa. E aí a gente também tem esses ingredientes, né? Você sair de uma cultura, sair do Rio Grande do Sul, com uma filha com 4 anos na época, e você chegar num estado diferente, com cultura diferente, com posicionamento diferente, numa cadeira mais pesada. E essas coisas as pessoas não te preparam. Não mesmo, não mesmo. E é preciso muita coragem, né? Coragem vem do agir com coração. Coração. Né? E muitas vezes, Dai, para agir com coração, a gente paga até um preço alto. Bem que alto. só a gente sabe, né, Dai? Bem alto, porque quando a gente começa a pensar em coração, em ser de verdade, em valores, no que te movimenta, eu gosto dessa definição que eu sou uma mulher em movimento, porque isso faz o meu coração bater. Estar com pessoas novas, estar em lugares novos, se permitir fazer coisas novas, e se permitir fazer aquilo que a gente não sabe, porque fazer o que a gente sabe é fácil. Você repete. Mas você se colocar a coragem de se colocar numa situação diferente, num lugar diferente, fazendo uma atividade diferente. E, principalmente, saber lidar em como você vai ser avaliada. Uau! Porque a questão não é fazer. Fazer, a mulherada faz. O que trava a gente normalmente nos nossos processos não é fazer. É o que os outros pensam, o que os outros acham, o que os outros comentam, a avaliação de terceiros. É verdade. Então, esse eu acho que é a mistura do que a gente pode conversar hoje. Assim, o quanto a opinião do outro eu deixo que me afete e o quanto isso que me afeta para ou não a minha caminhada para as minhas conquistas. Perfeito. Tem até um livro, nem tá aqui no nosso roteiro, estamos improvisando e deixando fluir, porque movimento é isso. E que bom que o seu movimento, o seu fluxo te trouxe para perto da gente, né? Pra gente tá sendo um encontro incrível, né? Espero que para vocês também aí do outro lado.
tá? Tem um livro que é O Caminho do Artista, salvo engano, né? Que fala justamente que o segredo da nossa felicidade é encontrar a nossa autenticidade, né? Escrever a nossa história, porque ninguém tá aí para escrever a nossa história, né? E isso é um pouquinho mais complexo para as mulheres, que desde pequenas, né, são podadas aí e tem ali a sua forma de sentar, de se vestir, de falar, né, monitoradas de uma forma mais específica, digamos assim, pela sociedade como um todo, que cobra essa postura mais dócil, mais meiga, do cuidado, e a gente vai aprendendo isso, né, e reproduzindo por todas as gerações. Mas voltando aqui para a nossa primeira pergunta oficial, né, você que vem de 10 anos, né, de um pouco mais de 10 anos de experiência no segmento do gás LP, sabe melhor do que ninguém que a gente vive um grande paradoxo até hoje nesse segmento, que temos uma grande esmagadora maioria de mulheres na ponta do consumo desse produto, principalmente residencial, né? E numa outra ponta, quando a gente olha para as posições de alta gestão, as posições mais estratégicas, né, que tem esse dever ou esse compromisso de conectar com essa outra ponta das consumidoras, a gente vê uma maioria esmagadora masculina, né? Então, como a gente consegue entender os efeitos disso em cadeia, onde o mundo inteiro chama atenção para os 17 ODS, onde a gente tem lá o ODS 5, que fala da importância de se olhar para essa mulher também no aspecto profissional, né? Então, como é que você entende, né, esse paradoxo e o que a gente pode fazer para contribuir para virar esse jogo? Construir pontes. Você traz um ponto tão lindo, tão importante, que eu acho que a gente fala um pouquinho sobre representatividade. Você não sabe que pode chegar até a Lua se você não vê na foto uma mulher estando na Lua. Perfeito. Então, quando eu olho para isso, para nossa sociedade, para como as coisas são construídas, dos nossos limites, da até onde a gente pode chegar, a gente transfere isso para um mercado inteiro de negócios. Sim, quem compra o gás são mulheres donas de casa. Se a gente for desenhar a persona do nosso consumidor, é esse modelo que a gente vai encontrar. Mas quando quem decide a estratégia para atingir essa persona, a gente está falando de homens. E aí a gente vai para alguns pontos, assim, algumas conexões que eu acho que são necessárias fazer. Primeiro, o nosso segmento, o segmento do GLP, ele é braçal. Ele possui um esforço. Então, necessariamente, por muito tempo, se entendeu que esse era um trabalho masculino. Uhum. Então, começamos com a nossa pirâmide com uma base masculina maior. Os entregadores, né? Quem faz os carregamentos, quem vai até a dona de casa. E olha como é doido, né? A gestão do invase. A gestão do invase, o dia a dia operacional, motorista e ajudante. Hoje no Brasil você pode contar nos dedos o número de motoristas mulheres, mesmo Perfeito. Sendo possível, mas são minoria. Então, você vai para a base da pirâmide e você tem muitos homens trabalhando nesse segmento que conhecem esse segmento. Aí, você soma outro ponto, né? As mulheres, elas carregaram essa forma de ser a gerenciadora da vida, do lar. Perfeito. Então, se nós gerenciamos o lar, nós somos responsáveis pela lista de compras, nós somos responsáveis pela reunião do filho, nós somos responsáveis pelo terno que o marido vai usar, nós somos responsáveis por tudo aquilo que permeia, que rodeia o lar, certo? Perfeito. Porém, fomos à luta, buscamos nossos espaços, ganhamos o direito de votar. É incrível a gente ainda falar sobre isso. Nossa, você pensar que 60, 70 anos atrás a gente tinha que pedir autorização para viajar sem o marido. E é só quantos anos? 70 anos. 70 anos. Então a gente Foi ontem. A gente foi em busca disso, certo? E aí temos lá a pirâmide montada com muitos homens e começa a entrar as mulheres.
Só que as mulheres carregaram para dentro dessa pirâmide não só o trabalho daquela pirâmide do mundo corporativo. Elas carregaram o gerenciamento do lar. Perfeito. E aí, com tudo isso, em alguns dados momentos, nós ainda somos responsáveis por seguir com a humanidade. Então, a gente tem filho. Perfeito. A gente procria. Sim. Lembra que para o mundo continuar precisa de gente? Pois é. Tenho que te contar. Somos nós que fizemos gente. Uhum. E aí, por essa escolha, por essa questão da natureza, por esse processo lindo que é da maternidade, você tem, de novo, dentro daquela corrida, um outro ritmo. Porque Perfeito. uma outra vida depende de você. Sim. E aí, enquanto muitos homens estão lá estudando inglês, fazendo sua pós-graduação, fazendo intercâmbio, sendo promovido, indo morar num outro estado só com uma malinha, nós mulheres normalmente estamos o quê? Gerenciando o lar, procriando para o mundo seguir e também carregando a malinha e indo trabalhar. Perfeito. Então, quando o funil começa, existe ainda uma questão que, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, nós temos menos mulheres preparadas para alguns cargos de liderança. Perfeito. E se você não enxergar isso e não ter um olhar que você vai ter ganhos sobre alguns aspectos, mas você vai ter alguns pré-requisitos que podem não ser alcançados, Perfeito. a gente não muda, não adianta botar percentual. É verdade. Porque existe Não é ainda uma um questão de caminho. cota. Não é uma questão de É uma cota. questão de sistema, de estrutura, né? E até de consciência. Eu sempre digo que os homens, eles são filhos de mulheres, né, gente? Então, nós também precisamos educar essas novas gerações de homens para dividir esse cuidado. Poxa, a maternidade e a paternidade precisam estar em consonância. Não é verdade? Eu sinto que nós temos uma visão ainda, né, preconceituosa sobre isso, até as próprias mulheres. Com toda De certeza. entender essa dinâmica e de trabalhar tudo isso. Você fala muito bem, trouxe a pirâmide da base. E a base são as famílias, né? Então, todo o sistema de empresas, de negócios, ele vai reproduzindo questões, traços culturais, né? Então, se a gente entende como normal, né? O pai sentar na ponta da mesa. Ajudar, A gente trocar a acostuma fralda, que lá na não empresa vai o amamentar, presidente né? Mas vai pode dar, estar. pode dar mamadeira, né? E assim, entendendo até que essa licença maternidade, que se fala tanto como uma barreira para a ascensão das mulheres também, porque isso tanto impede, né, elas se desenvolverem, mas se você tem uma rede de apoio, e aí a família, né, o esposo, o companheiro, enfim, né, participa, consegue se dividir e todo mundo cresce. Isso. Por que a gente vai fazer escolhas de quem cresce e quem não cresce? Pode todo mundo crescer junto. Nunca fez sentido pra mim, Dai, né? Então, essa provocação aqui a gente já começa provocando, vocês estão vendo, né? É você que cresce ou sou eu que cresço nesse momento? Somos nós. Somos nós. Olha, ontem no voo vindo aqui pra São Paulo, eu assisti o filme do Bob Marley. One Love. Incrível! Que filme incrível! Vocês têm que assistir esse filme, gente. E lá na filosofia do Rastafari, né? Do Bob Marley, ele disse uma coisa que eu achei incrível, que é o I unit. Não é eu e você, é eu e eu. Eu e eu. Eu me arrepio todo, sou emocionada, né? Então, se a gente não tem um I-Unit num casamento, num núcleo familiar, o que a gente está construindo, gente? Exato. Então, não é uma agenda de mulheres contra homens, é uma agenda de I-Unit. Então, a agenda das mulheres de gás é unir para transformar. E a gente traz essa provocação com as mulheres na frente, mas na verdade é uma reflexão sobre todo esse sistema, né? E que tenha espaço para todo mundo. E que alguns desses espaços sejam das mulheres também. E é muito legal, assim, quando você traz a unity, né? Porque quando a gente fala sobre eu tenho que fazer escolhas por mim. Sim. E quando você me apresentou, eu me arrepio, assim, porque quando a gente fala assim, mãe solo, dá a sensação que a minha filha não tem pai. Sim. Mas não é isso. Mãe solo, quando eu me apresento como mãe solo, é porque hoje o pai tem uma guarda compartilhada que fica com ela nas férias e a cada 15 dias.
um final de semana. Ok, não vamos questionar justiça nem o modelo escolhido. Mas quando eu falo em mãe solo, é que a disciplina dessa filha, a rotina dessa filha, o tema, a tarefa de casa feita dessa filha, é que no Sul a gente usa tema ainda. O tema feito, tudo aquilo que envolve o desenvolvimento no sentido... O dia a dia é comigo. E eu tive que fazer isso a 4.000 quilômetros da minha base, sentando numa cadeira de gerência, Uau. num estado totalmente diferente. Uau. E com ela, olhando para mim. E ela já tinha perdido algumas coisas. Ela não podia perder mais nada. E eu tinha que encaixar minhas 12, 14 horas de trabalho diária. Então, eu tô tentando imaginar... né, porque a gente fala que empatia é se colocar no lugar do outro, né, mas eu gosto de fazer muito o exercício de imaginar a Dai nessa rotina. Uma mala, chegando no aeroporto de Fortaleza, sem saber qual bairro morar, qual escola estudar. A gente devia ter se conhecido antes, né? A gente podia ter aumentado essa rede de apoio. Mas Rita me ajudou. Rita que tá ali nos bastidores me ajudou bastante. Porque quando você vai conhecendo mulheres fortes, perfeito, quando você vai tendo referência de mulheres que dão conta, que fazem, que acontecem, vai te mostrando que você pode chegar na lua. Perfeito. Então, se eu te pudesse ter uma foto da minha filha dizendo que a primeira pessoa que pisou na lua foi uma mulher, com certeza a gente teria mais meninas querendo ser astronauta. Concordo. E eu acho que o nosso papel aqui, eu fico toda emocionada também no Mulheres de Gás, ou nos Mulheres da Vida, é mostrar que essa capacidade, ela existe. Ela existe. E que por mais que a gente volte ali para a pergunta 1, sobre botar percentuais para as empresas ter homens e mulheres, e esse número só vai mudar quando? Quando a gente tiver empresas que comecem a olhar para isso de forma diferente. Perfeito. Porque aí a gente tem que não falar só para atender agendas econômicas, né, que hoje meio que pressionam para essa agenda ESG, né, e a gente tem muito aí o que a gente chama de greenwashing, conectando esses ODS de uma forma superficial, mas de verdade. De olhar que quem está perdendo nessa história não são só as mulheres. São principalmente os negócios. Porque as estatísticas estão aí, né? Vou colocar aqui algumas pesquisas, né, no link do YouTube, né, na descrição desse vídeo, só para vocês terem noção do impacto que as mulheres trazem enquanto gestoras positivo para os negócios, né? Então, se eu falar aqui é muito vago, mas estão lá pesquisas em diferentes lugares do mundo, então contra dados no argumentos, né, Dai? E aí você vai falar, mas você falou a primeira alteração é as empresas, né? Mas qual é a segunda? A segunda é a mais difícil no meu ponto de vista. É as mulheres encarar as suas potencialidades. Uau! Eu acho que a gente foge disso por muito tempo. A gente foge daquilo que a gente é boa, porque a gente vai se colocando em muitos quadrados, a gente vai tentando se encaixar em muitos papéis. Até se perde, né? E se perde de porque si mesmo. Porque às vezes acha que é uma postura mais masculina que dá certo, e aí passa por cima de si mesmo, né? Esse lugar de super mulher, de guerreira, é um lugar muito cansativo. Cansou. Né? Precisa ser um lugar autêntico. E leve. E aí, como é que a gente vira esse jogo, sabe, Dan? Eu tava aqui, o próximo ponto pra gente conversar é sobre esse fenômeno do teto de vidro, que é o glass ceiling, né? Que pouco se fala e se tem muito receio de se conversar sobre esse tema. Porque, na verdade, o que é esse teto de vidro, turma? O teto de vidro é aquela barreira invisível onde muitas vezes você tem pleiteando uma mesma posição, mulheres, homens, né? E aí a questão de gênero, né? Essa questão, a mulher não pode fazer muita viagem, a mulher tem a licença maternidade, a mulher tem muito mimimi, aí a mulher vai ficando. E às vezes ela tem tão ou mais competências, né, para assumir aquela posição do que o homem, mas ela vai sendo deixada de lado por questões mínimas, né? E muitas delas ligadas a gênero. Mas você, Dai, você traz pra gente, lógico, que
A gente sabe que num cenário que você enfrentou, eu estou tentando fazer um esforço aqui de entender o tamanho do desafio, né, e de como você precisou ser forte, né, e resiliente em toda essa turbulência, mas você chegou, né? E é muito doido, porque você chega na cadeira porque você é mulher, mas quando você tá na cadeira, se espera que você tenha comportamento de homem. É doido, né? É doido. Por que eu falo isso? Que você chega na cadeira, eu surfo essa onda das cotas, das participações, e tá tudo bem, fui eu que comecei a empurrar esse mar, tá tudo certo, eu tô na onda. Sim. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que se aceitar como Total. mulheres. Nós estamos fazendo esse movimento, nós estamos buscando os nossos Sim. espaços, então tá tudo certo a gente usufruir Total. das nossas participações. Sim. Porém, quando eu chego na cadeira, eu não quero um comportamento de mulher. Porque é uma mulher e 8 homens num conselho, 9, 12 homens. Eu não quero que essa pessoa seja uma mulher, eu quero ela com comportamento como os demais, que são homens. E aí esse teto de vidro, né? Ele fica mais grosso. Isso, ele fica mais grosso, porque você olha para o lado, olha para o outro, você não tem a tal da representatividade. Você tem sim necessidades diferentes, carências diferentes, vontades diferentes. Perfeito. Mas você é olhada, é mensurada, é analisada pelo todo. E aí eu acho que vem um ponto que eu já comecei a falar sobre isso na nossa conversa, que é o autoconhecimento. Perfeito. Quando eu falo das potencialidades das mulheres, dos seres humanos, eu acho que a gente tem que passar por algumas etapas que muitas vezes a gente pula e aí você precisa voltar. Perfeito. E o autoconhecimento, o que que é? Eu sei que tem esse teto. Eu sei que as opiniões me afetam. Eu sei que se o fulano falar alguma coisa, eu vou me sentir para baixo. A minha energia vai cair, o meu sorriso vai desaparecer. Eu tenho que entender como isso funciona, inclusive organicamente dentro de mim. Perfeito. Porque se eu vou me preparar para uma reunião importante, para um conselho, para uma apresentação, e esse comentário, esse olhar, essa análise me afeta, qual vai ser meu desempenho? Bem inferior ao que você poderia. Então, a importância da gente ter essa questão do nosso autoconhecimento é para não deixar certas situações nos abalarem, certas situações nos alcançarem em dados momentos. Você é humana, você vai sentir a crítica, você vai sentir o peso. Mas será que eu tenho que sentir isso na véspera de subir num palco? Não. Será que eu preciso? Não. Mas aí eu tenho que me conhecer e falar assim, só um pouquinho, volta depois. Aí eu vou aceitar tudo isso que você está fazendo, tudo isso que você está dizendo, mas agora, aqui não. E eu acho que a gente ainda tem essa dificuldade de posicionamento. De amadurecer isso. Mas, poxa, sabe, Dani, se a gente for olhar, a gente não tem muitas referências. Onde é que a gente vai buscar isso? Isso é tudo muito, muito recente, né? Então, assim, até o próximo ponto é justamente esse, né? Da importância de espaços de troca, de apoio, de fortalecimento, como a Rede Mulheres de Gás. A Rede Mulheres de Gás se propõe a ser um desses espaços, mas jamais será o único, porque a gente tem uma demanda tão grande, uma urgência tão grande desse tema, que a gente precisa disso, né? E aí eu fico pensando, se você tivesse tido também, né, esse espaço há algum tempo, acho que nós estamos muito atrasadas, né? Nesse sentido. É que a gente está atrasado porque a gente não participa da preparação, né? Perfeito. A gente entra no pós, no acontecimento. Então, assim, como é muito recente, a gente não tem esse tempo de viver a preparação de mais mulheres, a gente não consegue enxergar isso. Porque a nossa velocidade de se unir e de fazer as comunidades se fortalecer, ela é muito menor do que a velocidade que as pessoas entram e saem, crescem e caem. Perfeito, você foi direto, foi cirúrgica, né? E é interessante porque a maré tá muito favorável para a gente virar esse jogo,
né? A gente está falando de inovação aberta, de multidisciplinaridade. A gente tem hoje uma agenda do próprio IBGC, né, impulsionando a formação de conselheiras mulheres, trabalhando a importância dessa multidisciplinaridade, desses olhares, né? Em vez de a gente tentar enrijecer e ficar todo mundo na mesma caixinha, no mesmo formato, mas de trazer esse colorido, digamos assim, de uma forma mais lúdica para as discussões estratégicas. Então a maré é favorável, né? Mas aí eu te pergunto, qual a importância desses espaços, principalmente para as mulheres, né, se fortalecerem, adquirirem mais conhecimento, e não só um conhecimento teórico, técnico, mas de trocas de experiências, né, de vida. A gente sempre fala que uma das maiores riquezas das mulheres de gás é a história de vida que cada uma delas traz, né, e que nos... Poxa, estamos no caminho certo, né? É por aí. Se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Essa agenda da maternidade, por exemplo, né? É uma agenda que me toca muito. Vocês sabem, não é segredo para ninguém. Eu estou me preparando para ela. Então, essas histórias, né? Elas me encantam, porque eu digo, foi difícil, mas ela chegou lá, chegou aqui, né? Então, a gente está junto nessa jornada. Mas me conta a tua visão sobre esses espaços. Eu acho que os grupos, por muito tempo, nós mulheres, a gente aprendeu muito a competir entre nós. A gente falava, né, quando você olha um filme de época, as mulheres se embelezavam, todas disputando o mesmo marido, o mesmo homem, o mesmo casamento. Então, a gente começou toda essa história competindo. Perfeito. E agora eu acho que é muito favorável porque por todos os momentos... batom, né? O batom, a Índia, não sei se vocês sabem, né? Era uma tintura que a Índia usava nos lábios para ir à guerra. E aí, hoje, com todos esses movimentos acontecendo, com todos esses incentivos, eu falo que a gente já superou a primeira etapa. A gente já não precisa mais falar tanto de competição. Perfeito. Mas a gente começa a falar em companheirismo, em cooperativismo, sororidade. em sororidade, em união, em comunidade, em viver em grupos. Beleza. Conseguimos chegar aqui. Mas agora a gente tem que fazer com que isso traga resultado. Aí vem o meu lado um pouco mais racional, um pouco mais da executiva, da administradora, para pensar em como é que isso... Nós estava brincando nos bastidores, né? Como transforma isso em Pix. Perfeito. Mas assim, o fato é que esses momentos de união, a gente tem que entender quais são os resultados efetivos que vão nos trazer. Então, as inspirações, os insights, mas tem que ser mais do que isso. Perfeito. O que eu acredito desse momento é eu poder pegar o telefone e te ligar e falar assim, olha só, tô com um puta problema aqui na empresa e eu não tô sabendo como agir. Você tem mais experiência do que eu. Você não vai necessariamente contratar uma mentoria, porque você sabe que lá no Mulheres de Gás tem mulheres que sabem, já viveram isso. Perfeito. Perfeito. Então, eu acho que a gente já está no caminho, que a gente entende que o grupo é importante, a gente gosta de estar no grupo, mas a gente ainda não consegue, em muitos momentos, aproveitar, explorar esses espaços para nos trazer resultado objetivo. Concordo demais. Mas é uma curva de aprendizado, né? Como a gente vem falando, né? Já tô ó, íntima, né? É um aprendizado, e um aprendizado que não é só individual, é um aprendizado coletivo. É de muitos para muitos. De muitas para muitas, no nosso caso, né? Mas acredito que a gente vem em ondas, né? Muito favoráveis. O Mulheres de Gás tá entrando no 4º ano que vem, né? Então, não é isso, Rita? 4º ano, né? Não, a gente fundou em 2021, não foi? 8 de março de 2021. Então, é um bebê ainda. E aí, você tava contando pra mim aqui no bastidor, né? Vamos fazer um evento. Bora fazer um evento. Bora! Vamos fazer um evento, porque é nesses atos de coragem que a gente vai se aproximando de quem tem coragem. Perfeito. E a gente vai encontrando as pessoas no caminho e a gente vai dando força para esses movimentos, para as nossas comunidades, para os nossos grupos, né? E crescendo junto, E crescendo né? juntos. E a gente, no Mulheres de Gás, você vai ver, Dai, a gente usa muito uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que diz assim, nós somos só uma gotinha do oceano, mas o oceano seria menor se faltasse uma gota.
E hoje a gente sabe que essa gotinha do oceano, quando ela vai, ela cria essas ondinhas. E essas ondinhas que a gente está conseguindo, né, passo a passo, no dia a dia, conectar, estão reverberando cada vez mais uníssonas e transformadoras. Então, o nosso Unir para Transformar, que era uma utopia lá em 2021, começa a dar aí sinais de materialidade para a gente, né? Então, isso é muito bacana. E esse olhar que você traz agregador, Dai, é um desejo nosso, né? E até uma busca nossa para que cada evento, cada podcast, né, cada encontro, cada conexão, ela de fato se transforme em geração de valor real. Isso. Na vida das pessoas, dos negócios, da sociedade. Só o simples fato de alguém aí do outro lado estar refletindo agora, poxa, que essas meninas estão falando, essas mulheres estão falando, faz sentido. Então, se faz sentido, consciência traz intencionalidade traz transformação. E aí, na transformação, a gente tem a palavra ação. Isso. E o quanto a gente precisa, assim, entre nós, entre todas, né, proporcionalizar momentos de ação. Então, acho que isso também é um ponto que a gente tem que explorar em momentos como esse, como amanhã, como a gente está aqui, transformar isso em ações. O que de fato eu posso melhorar? Eu tenho essa dor. Perfeito. Vamos construir a solução juntas? Perfeito. Então, é muito mais do que a gente falar sobre o problema. Dá pra gravar outro episódio com ela, gente? Pode? Vocês deixam? Agora, é pro Paraná que a gente vai? É pro Paraná que a gente vai. Bora. Vamos. Mas, Daizinha, a última pergunta e provocação nessa construção e troca... eu vou remeter e buscar lá na nossa primeira pergunta, que falava que a gente está falando de um mercado de gás LP onde a base de consumidoras é majoritariamente feminina no segmento domiciliar, principalmente, né? Que é onde a gente tem a capilarização, que é onde a gente tem o impacto social mais forte e onde também o gás LP entra como um grande elo nessa agenda de transição energética, né? Pela sua capilaridade, né? Pelo modelo dessa cadeia de distribuição que amadureceu no nosso país, né? De uma forma muito sólida, né? E traz aí essa vantagem, digamos assim. Só que o mundo inteiro fala sobre um movimento chamado Clean Cooking, né? Da gente entender que no próprio Brasil, né, a participação do gás LP é menor do que a participação da lenha na matriz energética. E isso tem impactos tremendos em cadeia e a mulher também acaba sendo mais afetada por estar nessa base de consumo, né, dessa energia, principalmente para a cocção. Então, se ela está usando lenha, ela está mais exposta ali à fumaça, né, às queimaduras, enfim, a todo o risco desse manuseio, né, que traz impactos não só físicos no curto prazo, como no médio e longo prazo, afeta a respiração, né, afeta de várias formas, né, inclusive a gente tendo mais tempo, né, para fazer uma cocção, uma refeição, e esse tempo que não volta, eu digo que é a nossa maior riqueza, acaba ficando ali, e mais uma vez a mulher acaba ficando em desvantagem nessa corrida da preparação, né, para o mercado de trabalho, para novas oportunidades e até para ser mais feliz e realizada, né? Por que não? O tempo que a gente economiza tem que ser só para o trabalho também, né, Dai? Então, como é que você enxerga isso? E quais as oportunidades que a gente tem de unir essa agenda de protagonismo feminino também de uma forma mais eficiente nessa agenda do Clean Cooking, né? Nessa agenda aí de fato transformar e impactar positivamente a vida dessas consumidoras lá na ponta da cadeia. Quando eu falo que a onda está nos favorecendo, é sobre isso. São pautas, são preocupações que hoje a sociedade coloca em discussão. Mas a gente precisa sair do estratégico e descer lá para o tático e saber como é que a gente vai botar isso em ação, voltando um pouquinho de novo nessa questão no nosso dia a dia, né? E aí, a gente falar assim sobre o mercado, o consumidor, a questão financeira, a questão dos impactos, ele vem com uma cobrança sobre como a gente faz agora.
E eu acho que a gente tem alguns caminhos, né? E nesses caminhos, assim, a gente tem que dividir também um pouquinho o olhar da revenda. A revenda vai primeiro olhar para essa dona de casa, para essa consumidora da lenha. E o que ela pode fazer? E na sequência, a revenda também pode olhar para essa mulher, dona de casa, microempreendedora, que faz o bolo, que faz o pastel, que frita o salgadinho, que ela está fazendo o seu movimento de negócio, depende de um produto extremamente importante, tá lá, sem o gás ela não fabrica, ela não gera renda, ela não gera receita, ela não gera o movimento. Então eu vejo que a revenda, ela entra não só nesse olhar domiciliar, mas também para milhões e milhões, a gente pode trazer e colocar depois o link do número hoje de mulheres microempreendedoras que a gente tem nesse país. Então, eu acho que a gente pode conciliar interesses. Conciliar a nossa preocupação com a saúde, com o autocuidado, com todos esses impactos. Conciliar, fomentar, principalmente, essas mulheres, esses negócios, esses pequenos negócios que são conduzidos por mulheres. Perfeito, é isso mesmo. E, junto com isso, a gente procurar alternativas que a gente já usou no passado e que talvez naquele passado não faria sentido. Porque, vamos lá. Ah, Daiane, mas a gente já teve botijões menores do que botijões de 13 quilos. Porque um dos impactos de sair da lenha para o GLP, a gente sabe que é a quantia de dinheiro para adquirir o produto naquele momento. Perfeito. Então, a gente vai ter que trazer para discussões outras embalagens, a gente vai ter que trazer para discussões outros incentivos fiscais, a gente vai ter que trazer para discussões outros métodos de pagamento, seja ele fracionado, seja ele economicamente viável. A gente vai ter que trazer outras alternativas. Acessibilidade, né? Como é que a gente dá essa acessibilidade para essa consumidora? Mas eu não posso olhar ela só como consumidora. Eu quero olhar ela também como mulher. E microempreendedora e como mulher. E aí, eu como revendedora, será que eu não posso apoiar de uma forma mais efetiva o negócio dessa mulher? Perfeito. Será que eu não posso usar a minha base de clientes para divulgar essa mulher? O bolo dela é maravilhoso, por que eu não vou fazer isso? É isso. E aí a gente vai colocando um pouquinho ecossistema, de velocidade na nossa engrenagem. Então eu quero que ela saia da lenha. Aí para isso ela tem que comprar gás. Talvez para ela comprar gás ela tem que ter mais clientes. Para ela ter mais clientes eu posso ajudar ela com base na minha rede de clientes. E a gente vai encontrando ciclos virtuosos alternativas de transformação. Incrível essa tua fala, né? É uma inteligência coletiva que se forma, se apoia no High Unit, né? Somos sonhadoras, mas vocês estão vendo que é factível, né? Totalmente possível. Dá pra sair daqui até com uma açãozinha de marketing já. Você viu o plano de negócios, a gente já consegue fazendo algumas coisas. É perfeito, e consegue mesmo. E eu sempre digo, sabe, Dai, que os espaços das revendas, eles também podem ser melhor aproveitados. Né? Porque como a revenda de gás ela leva o produto até o cliente, né? A venda de portaria, ali, a movimentação geralmente é mínima, né? Diante do volume de venda daquela loja, mas a gente pode provocar espaços, uma vez por mês, encontros, né? Abraçar essa comunidade. Né? Isso até é uma ação de impacto social que vai muito além dessa agenda, né? E que pode abrir as portas aí desse negócio para essa conexão mais próxima e a partir daí isso florescer para várias outras oportunidades de negócio coletivo, né? É que quando a gente fala em gerar recurso no coletivo, a gente às vezes acha que é só monetário. Não é. Não é. Intelectual. E aí a gente pode seguir aqui numa sequência de várias ações, várias possibilidades mesmo. De acolhimento, porque, né? Sim, a gente está falando de áreas de extrema vulnerabilidade social, que a maioria dessas lojas se encontram, porque é lá que se vende gás, né, majoritariamente. Mas a gente tem agendas, por exemplo, não é o tema hoje, mas uma agenda muito pertinente e forte é uma agenda de violência doméstica. Né? E muitas vezes aquela mulher nem sabe que aquilo faz parte dessa agenda e quais são os caminhos, né, para reverter isso. Então tem muita coisa que a gente pode fazer, né, Dai? Então a revenda tem um papel muito importante e tem ações que não demandam, não despende de dinheiro automático. Não. São atitudes,
são momentos, é um olhar. Então, será que a gente não pode olhar para essas mulheres que estão lá dentro de casa com uma dificuldade e encontrar alternativas junto com ela? Podemos. Aí, essa mulher que vai receber essa ajuda, ela vai nos devolver isso. Com certeza. E de muitas formas. De várias formas. Né? De muitas formas. Naizinha, eu nem sei como te agradecer, sabe? Mas a forma que nós aprendemos na nossa língua portuguesa é muito obrigada. Gratidão de todo o coração pelas trocas, né? Por esse momento. E que bom que a gente está gravando e registrando e vai ficar ecoando aí pelos canais digitais, no YouTube, em Drops, no Rios, nas nossas mídias, tá? Mas eu queria te pedir para deixar uma última mensagem para essas mulheres que nos assistem até agora e que estão gostando aí da nossa conversa. Eu não posso deixar de encerrar sem falar que a gente precisa seguir. E seguir é seguir em frente na nossa meta, no nosso objetivo, nas nossas escolhas, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Dizer para todas essas mulheres que nada pode parar alguém que está dedicado a fazer acontecer. E que, para mim, assim, o mais importante é que nesse caminho você vai encontrar de novo as pessoas, os momentos, as oportunidades, e você tem que confiar. Confiar no processo, mas confiar em si mesma. E não ficar só na confiança. Acordar de manhã e fazer como todas essas mulheres que a gente conhece de gás que são incríveis. Levantar, arregaçar a manga. Arregaçar aqui. Isso. E fazer o quê? Trabalhar, lutar, seguir em frente. Então, assim, coragem, seguir em frente, confiar em si mesma, acreditar no seu potencial, não deixar que as pessoas duvidem de você, e saber que, por mais que em alguns momentos as coisas vão ficar confusas, se você continuar caminhando, você sai da confusão. Se você parar, você abraça a confusão. Então, segue firme, segue acreditando, segue sonhando que a gente é imparável quando a gente deseja alguma coisa, e a gente tem que desejar aquilo que mexe com o nosso coração, que mexe com os nossos sonhos. Alô, edição, agora é hora de colocar aquela música da Cia, Unstoppable. Uau, é sobre isso, né? Pra cima, mulherada. Vamos juntas. Vocês não estão sós, nós não estamos sós, e cada vez essa rede vai crescendo, né? Em iUnit, né? E fazendo acontecer. Para finalizar, além de agradecer de novo a Dai, quero agradecer as minhas companheiras de jornada, esse board do Mulheres de Gás, que fazem tudo acontecer, né? E que ousaram acreditar nesse sonho, né? Nessa nossa ousadia, e hoje fazem com que a gente consiga materializar esse sonho de unir para transformar. Denise Pedassani, Marília Rizardi, né? Simone Salles, né? Rita Frechedelo, vem cá, Rita Frechedelo. A gente chama de Ritinha, mas é a Ritona. Ela vem aqui só dar um beijinho para vocês, um cheiro. Ei, olha que linda que ela é. Deixa eu dar um cheiro na minha Né? Quero agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores. Aliança Metalúrgica, que é uma empresa de mais de 90 anos, presidida por uma mulher, já aí na 4ª geração, salvo engano. Valor Fiscal, nossos amigos queridos, vamos já encontrar vocês, né? Leonardo já está aqui em São Paulo também, vieram do Sul, tá? Up Gestão e Solução, Caleu Gás, Sergás, Levivre, Aratel, Fusco Motossegura, Belucci Advogados Associados, Pimpag, Daiane Asman, consultoria e mentoring. Então, ó, querem consultoria, mentoria, conversa com a Daiane que vai acontecer. Abra e a Abra Gás. Muito obrigada. Né? Nós somos porque vocês são e ousaram acreditar no nosso sonho e realizar junto com a gente. Então, muito obrigada a você também do outro lado, que nos assiste, que acredita, que torce junto com a gente. Comenta aí o que você achou desse EP. Manda perguntas para Dai, né? E vamos construir juntos. Um forte abraço, um beijo para vocês
e até o próximo Energizadas.